Bom, gente, antes da nossa última live, a gente tem mais um conteúdo agora, curtinho, mas incrível, muito, muito bom mesmo, vale a pena conferir. Um dos pontos importantes quando a gente pensa em criatividade e inovação é também a busca por soluções que podem ser dentro de uma perspectiva de observação do mundo ou até de uma experiência real. Nesse painel, a gente vai trazer Michele Simões, que é uma designer de futuro anticapacitistas, que vai dar uma breve perspectiva sobre a realidade dela em termos de como trazer inclusão e representatividade não só na comunicação, mas no processo criativo também. É importante que a gente imagine e tente juntos quebrar todas essas possibilidades que fazem o capacitismo estar ainda presente na nossa vida, né? E por sinal, você sabe o que é capacitismo? Nessa palestra, a Michele Simões vai passar um pouco sobre esse conceito. Importante, gente. No início, agora, a gente vai ver um vídeo que é um manifesto do Meu Corpo é Real, que é um projeto da própria Michele. E é importante vocês saberem que esse vídeo ele tem audiodescrição. Então, no início, ele tem uma aberturazinha explicando um pouco o que é o projeto. Michele Simões, entre para o palco, que ele é todo seu. Vídeo com cenas da 5ª edição do Fashion Day, que faz parte do projeto Meu Corpo é Real. Michele Simões é uma mulher de pele branca, alta, magra, de cabelos castanhos, longos e lisos. Ela é uma pessoa em cadeira de rodas. Troca de roupa algumas vezes, utiliza bijuterias e outros acessórios. Michele se maquia, pratica alguns esportes, anda pelas ruas de uma cidade, desenha, pinta, dá palestras e participa de entrevistas. Há outras mulheres em cadeiras de rodas que são maquiadas e assistem às palestras. Como você se veste? Como você se maquia? Como experimenta o mundo? A moda é um caminho para entender o corpo, e no meu caso, um novo corpo. Legenda Michele Simões. Podemos ser diferentes em muitas coisas, mas somos construídos pelo que vivemos, fazemos e realizamos. Ela entra em uma sala na qual estão várias cadeirantes. Faz parte dos 45 milhões de brasileiros invisíveis para a indústria da moda. Pessoas, consumidores, corpos reais, que retratam 24% da população do Brasil, mas não são vistos pelas marcas. Revista com fotos e o texto Meu Corpo é Real. Precisei, depois de 24 anos, redescobrir meu corpo, e a moda foi a ferramenta para reafirmar minha personalidade e transformar os olhares que se limitavam a ver somente uma cadeira de rodas. Com isso, percebi que minha experiência poderia ser válida para outras pessoas. Michele está no TEDx São Paulo. Colocar uma calça sozinha, fechar os botões da camisa, não borrar o batom, pintar os olhos, tudo isso cria autoestima e confiança. Dessa ideia, nasceram vários projetos focados em tornar a moda mais democrática. Legenda: Meu Corpo é Real. Então, fui atrás das pontas soltas dessa linha e, ao invés de fazê-los sentar na minha cadeira, trouxe eles no colo. Legenda: Fashion Day Inclusivo. Profissionais e estudantes para conhecer seu novo público, querendo visibilidade, fazer parte do mercado e das decisões, querendo espelhos, querendo ser espelhos, chutando a porta do armário, derrubando clichês e quebrando estereótipos. Um grupo de cadeirantes está na 5ª edição do Fashion Day Inclusivo. Uma pessoa passa batom com um pincel. Cada vez com mais público, mais parceiros, mais debate, mas ainda é só o começo. Nós estamos em movimento, vendo o futuro, falando sobre ele, e queremos mostrar para você aí do outro lado. Não dá para ficar imóvel no passado, e dá sim pra gente ser igual, mesmo com tudo diferente. Grupo de mulheres. Legenda: Hashtag Meu Corpo é Real. Legenda: Fashion Day Inclusivo com diversos parceiros. www.meucorpoereal.com. Tornar a moda mais democrática através de ações e produtos. Olá, meu nome é Michele Simões, eu sou estilista e consultora de moda. E eu costumo dizer também que eu sou uma designer de futuros anticapacitistas. Bom, para quem não sabe, eu sofri um acidente de carro em 2006 e, como vocês podem ver, eu me tornei cadeirante. Eu tive uma explosão raquimedular. E foi exatamente no momento em que eu troquei literalmente de corpo que eu comecei a viver uma ótica diferente sobre a relação de pessoas com deficiência diante do mundo. Até então, eu nunca tinha convivido de maneira próxima com ninguém que tivesse uma deficiência. Ou seja, muitas das minhas atitudes ou pensamentos ainda eram muito limitados e guiados pelo capacitismo. Para quem não sabe, capacitismo
é o preconceito contra pessoas com deficiência, seja através de uma barreira arquitetônica, seja através de uma forma de mensurar as potencialidades de alguém com deficiência através da deficiência dessa pessoa. Isso é capacitismo. Mas o que eu quero contar hoje é um outro olhar. Eu quero falar hoje de alguns papéis que nós, pessoas com deficiência, precisamos começar a avançar dentro da sociedade. Então, vem comigo que eu te conto um pouquinho mais. Como eu contei ali no começo, eu sou estilista. E durante um bom tempo, eu me vi completamente perdida. Eu me vi completamente longe daquilo que eu tinha estudado durante 4 anos. Simplesmente porque não havia nenhum tipo de informação dentro da moda que pudesse me tornar pertencente àquele local. Então, no meio de tudo isso, eu fui, enfim, construindo outras ações. Uma delas eu fui desenvolvendo dentro do setor do segmento de turismo, que se chamava Guia do Viajante Cadeirante, onde eu fui compartilhar a minha vivência no intercâmbio. E por que eu estou contando isso? Porque foi exatamente tentando avançar em novas atividades, em novos contextos, que para a maioria das pessoas da sociedade ainda era algo impensável para uma pessoa com deficiência, que eu comecei a entender que nós tínhamos papéis pré-determinados socialmente. Bom, em 2016 eu fiz uma viagem e me deparei com uma exposição, e essa exposição era de uma marca de moda inclusiva. E dentro dessa exposição eu me vi, eu percebi que a moda poderia sim ser colocada para pessoas com deficiência, mas a gente precisaria começar a desenvolver outras frentes. E as frentes que eu acredito, que precisam urgentemente ser discutidas são as frentes de informação e representatividade. Foi então pensando nisso que eu lancei em 2016 a plataforma Meu Corpo é Real, através de um mini documentário, e depois disso uma série de ações. A moda, no meu ponto de vista, ela é uma grande ferramenta de comunicação. A moda é aquele momento onde você escolhe a forma como você quer se apresentar para o mundo. E, do outro lado, a gente tem aquela pessoa que te olha e que automaticamente já tem algum tipo de impressão sobre você. Só que quando a gente fala de pessoas com deficiência, basicamente essa impressão ela é direcionada àquele pensamento como: nossa, o que será que aconteceu com essa pessoa? Será que ela nasceu assim? Qual será a deficiência dela? Eu não sei se vocês percebem o quanto isso limita a vida de uma pessoa. E limita não pela deficiência, mas pela caixa aonde a deficiência foi colocada. O que a maioria das pessoas não entende é que a deficiência ela é parte de uma pessoa. Ela não é a protagonista na vida de uma pessoa. E foi entendendo que a gente precisava começar a utilizar essa ferramenta que eu pensei, poxa, a moda ela pode mudar essa pergunta. Ela pode fazer com que aquele interesse sobre o que aconteceu com você seja trocado através do momento em que a pessoa consegue exteriorizar quem ela é, através das suas roupas. E então eu costumo dizer que hoje as pessoas perguntam para mim sobre a minha roupa, sobre a cor do meu batom, sobre o meu estilo, como eu coordeno as minhas cores quando eu vou me vestir. Então tudo isso é muito potente, tudo isso é muito valioso. E a moda, ela pode fazer isso, Ela pode trazer a pessoa antes da sua deficiência. Mas será que pessoas com deficiência são consumidores em potencial? Bom, essa é uma dúvida que permeia o imaginário da maioria das pessoas que não tem uma familiaridade com o tema. E eu costumo brincar que a gente vive num contexto muito parecido com aquele dilema da lógica Tostines. Era mais ou menos assim, era uma propaganda, eu sou nascida ali em meados de 80, então quem nasceu nessa época vai lembrar. E esse dilema ele falava assim: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E eu brinco que é mais ou menos nesse ciclo que pessoas com deficiência vivem. Então a gente vai naquele estabelecimento e o proprietário diz: eu nunca pensei em fazer esse espaço mais acessível porque eu não recebo pessoas com deficiência. Só que existe o outro lado também. Existem pessoas com deficiência que gostariam de ir
nesse espaço ou consumir determinado produto, mais ela já preconcebe que não vai existir acesso, preparo. Então, entende? A gente precisa começar a buscar novas frentes para estreitar essas relações, né? A gente consome alguma coisa quando a gente se sente pertencente a ela. E isso eu vou ainda mais longe. Eu não estou falando da gente lembrar 2 vezes ao ano de incluir pessoas com deficiência ali naquela campanha, ali naquela reportagem. Eu estou dizendo da gente inserir no contexto, na narrativa, e não tornar lugares especiais para pessoas especiais que vão viver eternamente dentro de uma bolha. Então a gente precisa lembrar que durante o restante do ano, aonde essas pessoas podem entrar? Nos nossos contextos, né? Principalmente pessoas que não têm uma familiaridade, uma proximidade com pessoas com deficiência, quais são as atitudes inclusivas que a gente pode começar a ter ao nosso redor? E isso é possível. Representatividade. Ela importa e importa muito. Eu me lembro no começo da minha lesão, eu tinha muito medo de ir para locais onde eu sabia que as pessoas iam ficar me olhando o tempo todo. A deficiência ela ainda é olhada com estranheza. E isso acontece muito porque a gente vive numa sociedade que não naturalizou a deficiência no seu mais amplo contexto. E quando a gente fala da representatividade, né, através das mídias, através da informação, a gente permite que as pessoas, aos poucos, sejam colocadas dentro das narrativas. Isso é muito importante. Mas a gente não pode parar por aí, né? Parar no contexto de colocar e incluir pessoas apenas nos dias especiais. Será que pessoas com deficiência só falam sobre deficiência? Será que não existem outros assuntos, né? Essa transversalidade de temas que a nossa sociedade aborda também atravessam a vida dessas pessoas. E a gente precisa começar a falar sobre isso. Um outro ponto que eu também acho de extrema importância é a gente entender o papel que nós, pessoas com deficiência, temos de co-criar. Será que a gente, naquele momento onde você é chamado para ser apenas personagem de uma campanha, você não pode agregar? Você não pode trocar? Será que as pessoas estão preparadas para ouvir? Ou basicamente já se estabeleceu um mindset onde as pessoas vão, cumprem, né, com aquela cota de colocar a pessoa ali naquele vídeo, naquela campanha, e ela é automaticamente descartada? Então a gente, usufruindo dessa troca, pode justamente impactar na perda daquele medo, daquele lugar onde ninguém quer falar sobre o tema, daquele tabu, né, daquele silêncio que existe quando pessoas com deficiência habitam o lugar. Quando a gente estabelece essa relação, a gente naturaliza essa relação, a gente está aberto a entender a pessoa antes da sua deficiência, isso pode impactar e fazer com que realmente as mudanças aconteçam. E isso oportuniza uma série de frentes dentro do mercado, inclusive em entender essas pessoas como consumidoras. Agora, o que a gente não pode mais é estabelecer uma normalidade quando a gente encara sempre as dificuldades das barreiras arquitetônicas, atitudinais, como algo natural. A gente precisa se informar, a gente precisa trocar e a gente precisa sim assumir novos lugares. E isso não depende só de pessoas com deficiência, isso depende também de pessoas que estão do outro lado a se abrirem e a tirarem esse véu do capacitismo para descortinar esse universo de pessoas incríveis que estão aqui esperando para serem acessadas.